Boa noite a todas, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Ah, que legal, que bom que vocês vieram. Esse é o Seminário Internacional Cultura e Pensamento. Meu nome é Sandrinha Flávia, tenho 1,63 m de altura, sou uma mulher negra, retinta. Meus cabelos são crespos, hoje estão presos no alto com coque. Uso uma calça branca, sapatos pretos, um casaco branco, uma blusa de um tecido que se chama samacaca, que é de Angola, nas cores preto, branco, vermelho e amarelo. Uso brincos nas cores vermelho e dourado, que são brincos de uma comunidade indígena, inclusive, e estou com batom vermelho. Ao meu lado tem um intérprete de Libras que se chama Lucas, também um homem negro, e usa sapato, tênis branco, calça preta e camisa preta. Eu estou em um palco que tem mais ou menos 1,5 m de altura, de madeira, tenho 7 cadeiras brancas, poltronas brancas, tem uma cortina vermelha no fundo, bonina, né? Bonina para o povo mais antigo, bonina. E tem um telão, data show, também no fundo, com um backdrop, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda do palco. É isso, e como eu sei que tem pessoas aqui hoje de variadas culturas, de vários povos, de vários lugares, de vários movimentos, eu acho que somente um boa noite não contempla, né? Então eu queria cumprimentar vocês com boa noite, com o axé, com o saravá, com o puranga pituna, que é o boa noite na língua tupi, com o namastê, a paz, salve, salve Maria. Como? Para nós todos. Se tiver mais algum cumprimento aí da plateia diferente, aí, né, do somente o boa noite, pode ficar à vontade, gente. Tem, não? Rausch. Rausch. Rausch é o boa noite. Saudação indígena. Legal, tá vendo? Mais um aprendizado. Gratidão. Ok. Daqui a pouquinho a Jane vai estar aqui também, nossa intérprete de Libras, tá, gente? Já já ela estará revezando com o nosso intérprete, o Lucas. Bom, pensar a cultura é pensar no seu papel vital para a vida humana. A cultura transpassa todos os aspectos da existência humana, desde a forma como nos comunicamos, até nossos valores, crenças, hábitos, práticas sociais e rituais cotidianos. É um sistema simbólico que entrelaça uma teia invisível, mas vigorosa, bastante vigorosa, que conecta as pessoas a um contexto compartilhado. Não tem como fazer cultura sem ser partilhada, compartilhada, né? O exercício de compreensão profunda sobre cultura exige, sim, uma abordagem interdisciplinar, reconhecendo as interconexões que permeiam a sociedade, influenciam as práticas culturais. Ela está intrinsecamente ligada a outros elementos, como economia, política, ambiente e tecnologia. Hoje, daremos início a uma sequência de debates, reflexões sobre cultura e cidade. Vamos jogar luz, holofotes sobre a cultura e a cidade. Que são os temas, né, propostos aqui nesse nosso seminário. E teremos também, daqui a pouquinho, o lançamento da 3ª edição da revista Cultura e Pensamento. Eu quero dar boa noite para o pessoal que está em casa, que a gente está ao vivo pelo YouTube da Fundação Municipal de Cultura. Você que está em casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, assistindo, acompanhando a gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, tá? E se puder, copie esse link aí, espalha para geral, fala para todo mundo que o seminário começou, tá bom? E hoje, amanhã e depois de amanhã, a gente vai estar trazendo temas importantíssimos para a gente entender o nosso papel nessa sociedade que a gente está construindo, o caminho que a gente está trilhando para a gente propor futuros possíveis, futuros desejáveis, tá? Então, boa noite para você que está acompanhando pelo YouTube. Então, para iniciarmos, convido para subir ao palco a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras. Convidamos também o presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, que vem representando a ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes. Convidamos ainda o secretário adjunto municipal de Cultura, Gabriel Portela.
Representando a presidenta Maria Marighella, convido o diretor executivo da Funarte, Leonardo Lessa. Representando o secretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, convidamos o diretor de Capacitação e Qualificação Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, José Júnior. Ainda não? Quando ele chegar, a gente anuncia novamente. Convidamos também o subsecretário municipal de Cultura de Contagem, o Marcelo Bones, que representa a prefeita de Contagem, Marília Campos. Convidamos também, representando a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Feres, convidamos a diretora de promoção dos direitos culturais da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Boff. Convidamos a diretora de Desenvolvimento e Articulação Institucional da Secretaria Municipal de Cultura, Graziela Medrado. E a Graziela já pode caminhar para dar as boas-vindas para o nosso público presente e o nosso público de casa também, o público que está acompanhando online. Quer o meu? Pode vir. Você quer falar com o microfone? Pode ser, eu tiro para você. Ah, não, então, à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu sou Graziela Medrado, estou diretora de Desenvolvimento e Articulação Institucional na Secretaria Municipal de Cultura, mas prefiro que me chamem de Grazi. Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que estamos aqui hoje para a abertura do Seminário Internacional Cultura, Pensamento e Cidades, Territórios em Transformação, e o lançamento da 3ª edição da revista Cultura e Pensamento. O Cultura e Pensamento é um programa idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo promover reflexões e debates sobre grandes temas contemporâneos para a melhor compreensão do Brasil e do mundo. Composto por encontros internacionais e a coleção da revista Cultura e Pensamento, que é uma publicação que busca fortalecer a política de disponibilização gratuita e democratização de acesso ao conhecimento, o programa traz esse ano mais uma edição do seminário e da revista. O Seminário Internacional Cultura, Pensamento e Cidades, Territórios em Transformação apresentará 4 encontros onde o debate sobre a cultura e cidade será o farol para pensarmos a interlocução desses temas com o ambiente urbano. Urbanidade, patrimônio cultural, economia da cultura e juventudes são os eixos por onde as discussões passarão. Além do próprio seminário, que acontecerá amanhã e sexta-feira, será apresentado a vocês hoje a 3ª edição da revista, que traz uma série de artigos e textos dos convidados participantes do próprio seminário desse ano, dessa edição. Essas ações são frutos de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, a qual agradecemos. A realização desse seminário e a publicação da revista é fruto de um esforço coletivo das equipes da Secretaria e Fundação Municipal de Cultura, dos curadores, convidados e todas as pessoas que nos apoiaram e nos fortaleceram. E eu quero fazer um destaque, quero pessoalmente agradecer ao assessor Richelli, parte da equipe da Diretoria de Desenvolvimento e Articulação Institucional. O meu respeito, admiração, ele conduziu
durante todo esse processo, com muita tranquilidade, com muita competência e responsabilidade. Abraço o Richelli e estendo também ao restante da equipe, Arminda e Camila. Aproveito também para estender o meu abraço aos meus colegas da Secretaria Municipal de Cultura, abraçando, em especial, a Diretoria de Gestão Integrada, que esteve conosco durante todo esse processo. Quero agradecer especialmente a diretora Juliana Veiga e quero que esse abraço se estenda ao restante da equipe. Agradeço a presença de todos e todas e desejo que tenhamos uma ótima noite e um seminário instigante e muito produtivo. Obrigada. Baguncei. Esse papel, né? Acho que sim. Eu sempre falo nos cursos de mestre de cerimônias, né? Que essa questão aqui, ó, quando você falar, leva o papel, tá? Porque as pessoas trazem o papel delas também, né? Aí fala, junta tudo e ó, vai embora com o papel da gente. Mas não foi o caso, não, tá, Grazi? Gratidão pelas palavras, tá? Não, tá tudo aqui, tudo certinho aqui. Ao susto dela. Gratidão pelas palavras, Grazi. Convidamos agora a diretora de promoção dos direitos culturais da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Boff, representando a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Feres. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Eu não trouxe papel, vou ficar de pé, pode? É porque o tema, ele pede, né, e convida a gente, né, a falar de cultura e pensamento. Não é todo dia que a gente está numa noite bonita como essa. Então, boa noite para todo mundo, mais uma vez. Peço licença para fugir dos protocolos e começar agradecendo a presença de cada um de vocês. É muito importante, né, o nosso trabalho e a dinâmica, ela só se dá na presença, na escuta das pessoas que ocupam verdadeiramente essa cidade. Então, cumprimento toda a mesa. Boa noite. Eu cumprimento toda a mesa. Muito obrigada. É uma honra receber vocês aqui. Obrigada, Grazi, por essa possibilidade, por esse trabalho de articular isso. Quero parabenizar também a equipe do GT que trabalhou para que esse seminário acontecesse. E um seminário que foi e é construído, que a gente abre aqui hoje, com a presença não só do poder público, mas das pessoas da sociedade civil, e que eu acho que isso, Belo Horizonte fala sobre isso, fala de um exercício de escuta, não à toa a gente tem aí uma política descentralizada que acontece para além do centro, políticas essas que foram instituídas a partir de uma escuta e de uma atuação ativa, e que essa gestão, agradeço, Eliane, e aqui, né, estou representando a presidenta Luciana, que não pôde estar presente, mas queria muito estar presente, que possibilita que a gente continue esse trabalho, né? Não se fala de cultura, não se fala de cidade, não se fala de urbanidade, sem olhar para cada um dos territórios, dos micro, dos macros, e mais do que ouvir as pessoas, dar a elas espaço e voz, porque são muitas as vozes são diversas, e ao poder público cabe, sim, escutar, e escutar também os silêncios que foram historicamente mantidos, né, e instituídos. Então, muito obrigada, que seja um seminário lindo, enriquecedor, que as discussões aqui elas não se encerrem no final desse seminário, que elas sigam, que elas repercutem, né, avisem as pessoas, quem está aí nos ouvindo, para acompanhar essa programação. E muito obrigado, boa noite para todos. Muito obrigada pelas palavras, Bárbara. Convidamos para suas palavras o subsecretário municipal de Cultura de Contagem, Marcelo Bones, representando a prefeita de Contagem, Marília Campos. Bem-vindo. Você prefere falar daí? Prefere vir aqui?
Volto para cá. Boa noite a todos, a todas. Eu fico muito à vontade, né? Todos os amigos, aqui em cima e aí embaixo também. Eu estou aqui hoje representando a prefeita de Contagem, Marília Campos. E quanto tempo vai passando, né, a gente vai vendo, e uma das coisas que eu tenho certeza é de que a Terra não é plana. A Terra é redonda e ela gira. E minha presença aqui hoje é uma potência de giros que a Terra foi dando, né? Porque eu participei do primeiro Cultura e Pensamento como um dos, né, da equipe. Isso. Eu, então, participei da primeira equipe que concebeu, organizou. Eu era, então, diretor de articulação e da Secretaria Municipal de Cultura, cargo esse que Grazi seguiu aí, né, Grazi? E Marília, né, foi a pessoa que destinou uma emenda para a organização do primeiro seminário. E eu e Juca Ferreira fomos lá na Assembleia, ela era deputada estadual, para a gente conversar, e ela, na mesma hora que a gente apresentou esse projeto para ela falou, não, vamos fazer juntos. E foi muito importante, né? Inclusive, a partir desses contatos que eu comecei a ter com Marília, veio o convite depois para trabalhar lá em Contagem, coisa que está completando 3 anos e que tem me entusiasmado muito, implantar uma política pública lá em Contagem. Então, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Eu, né, me sinto honrado de poder hoje representar a prefeita e, ao mesmo tempo, também ver que um projeto desse tem continuidade. Talvez seja uma das coisas mais complexas, difíceis e importantes, né, da política pública de cultura, a continuidade, a gente conseguir que projetos permaneçam. E esse projeto, eu acho que tem um significado muito especial, que é a reflexão, que talvez seja também um dos eixos fundamentais. E só para terminar aqui a minha fala, eu lembrei, né, que na abertura do primeiro Cultura e Pensamento, eu fui designado para fazer a mediação e estava aqui, nessa mesa de abertura, uma pessoa muito importante que partiu há pouco tempo, que é o Danilo Miranda Santos, do SESC São Paulo, e que teve uma contribuição muito importante e fundamental para a cultura brasileira. Então, presto aqui minhas homenagens ao Danilo. Ele estava aqui na abertura do primeiro Cultura e Pensamento, e deu, claro, uma contribuição muito importante, não só para cá, mas para todo o Brasil, para a cultura brasileira. Muito obrigado. Acabou. Muito obrigada pelas palavras, Marcelo. E quebrando um pouquinho o protocolo, me sinto honrada de ter sido a apresentadora da cerimônia de posse da prefeita Marília. Nunca mais vou esquecer desse dia, que foi lindo. Convidamos agora o diretor de Capacitação e Qualificação Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Está chegando? Não chegou ainda, não? Tá, então vamos pular. Convidamos, então, agora o secretário adjunto municipal de Cultura, Gabriel Portela. Alô. Deixa eu vir para o cantinho aqui que eu consigo olhar todo mundo. Bom, gente, boa noite, todos e todas. Também, igual o Bones aqui, me sinto muito em casa, né? Só amigos, pessoas maravilhosas, né? Queria cumprimentar aqui a nossa secretária, parceira, grande parceira, Eliane Parreiras, né, que quando chegou, né, a gente também apresentou esse projeto, né, que estava, né, em andamento e tal, e rapidamente enxergou a importância disso, né, para que a gente pudesse chegar aqui hoje, né, final de 2023, podendo retomar, né, o seminário Cultura e Pensamento. Mas também queria aqui realmente deixar um registro muito especial, assim, de agradecimento à Grazi, né, a diretora Grazi, né, e a equipe, toda a equipe, que de fato assim foi um empenho enorme para a gente estar aqui hoje. Grazi pegou isso aí com unhas e dentes, né, junto com a equipe, noites viradas, né, Grazi,
para conseguir estar aqui. Então, eu queria muito, assim, inclusive, pedir mais uma salva de palmas aí para a Grazi e para toda a equipe, porque, né, a gente está aqui hoje, né, a arte está linda, tudo certo, convidados, né, curadores, mas para a gente chegar aqui teve muito trabalho, né, muita burocracia. Então, realmente, a gente tem que aproveitar esses espaços para exaltar isso. Queria também aqui, né, agradecer a presença do Marcelo Bones, né, que trouxe esse histórico, que acho que é fundamental que a gente relembre aqui hoje, né, a importância de ter sido hoje a prefeita, mas que teve a sensibilidade da época de entender a importância de destinar uma emenda para um tema que não necessariamente é tão popular, né, quando você pensa da lógica da política mais tradicional, né, você destinar um recurso público, né, para a execução de um projeto, né, que se propõe a discutir cultura, né, a formular pensamento, a estabelecer trocas, e de fato não é, né, o tema mais popular do que às vezes, né, asfaltar uma rua, né, construir alguma estrutura. Então, eu queria, acho que, reconhecer muito assim e deixar nosso agradecimento aí para a prefeita Marília. Cumprimentar meus amigos aqui, Alexandre Santini, presidente da Casa Rui Barbosa, o Léo Lessa, diretor executivo da Funarte, agradecer muito a presença de vocês aqui, para a gente é fundamental, né? A Casa de Rui Barbosa, não é à toa que a ministra indicou o Santini para estar aqui hoje, né? Que é uma instituição referência nacional no campo da pesquisa, da reflexão na área da cultura, que foi tão maltratada, né, nesses últimos anos, né, Santini? Como pensar, né, nesse momento que a gente viveu, como que a Casa Rui Barbosa ficou, deve ser dramático, né? Da mesma forma, a Funarte, né, que ficou também totalmente sucateada, escanteada, aparelhada durante esse tempo, né, e agora volta com pessoas, né, como Léo Lessa, como Maria Marighella, trazendo de novo uma formulação, uma proposição de formulação no campo da política para as artes, que é algo que a gente precisa avançar muito também no país, e eu vejo que a Funarte hoje está totalmente empenhada nisso, e me alegra muito que vocês estejam aqui para somar, né, nesse momento. E minha amiga Bárbara Boff, né, também uma grande diretora da Fundação, que é um prazer estar aqui. Gente, só muito rapidamente, assim, eu queria dizer que, fiquei pensando, né, a fala não estava muito prevista, mas eu acho que a cultura, ela, diferente de algumas áreas da política pública, ela demanda esse tipo de momento, né? A gente, às vezes, enquanto gestores públicos, e às vezes e até como sociedade civil, a gente acaba ficando num pragmatismo da política pública muito excessivo. Só que a gente não trabalha com construção de rodovia. A gente trabalha com cultura, com arte, com humanidades, com cidadania. Então, a gente ter a possibilidade de criar esses espaços de troca, de reflexão, são fundamentais para que isso possa depois se reverter para a política pública. Eu acho que a gente viveu um momento, né, esses últimos anos, dramático para as políticas culturais brasileiras, onde mal era possível pensar em formulação, na verdade foi uma contenção de danos, o que foi feito nesses últimos anos em relação à política cultural. A gente ficou, né, sociedade civil e alguns governos, né, tentando proteger o que estava sob ataque, né, da política cultural brasileira, mas agora o momento é outro, né? A gente tem, inclusive, recursos históricos sendo destinados à área da cultura, né? Nós temos aí a Lei Paulo Gustavo, nós temos aí agora a Política Nacional Aldir Blanc vindo aí, mas nada disso será suficiente, o recurso, esse volume, se a gente não tiver um pensamento, uma formulação de políticas públicas para a cultura, para esse novo ciclo, né? É o que a gente fala, não adianta você ter o hardware, né, que seria o recurso, sem ter o software, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né, esse software cultural para esse próximo ciclo. Então, para mim, fico muito feliz mesmo que a gente possa estar aqui hoje e agradecer muito o trabalho dos curadores também, que se empenharam muito, né, para que a gente pudesse estar aqui com esses convidados, alguns convidados que vão estar com a gente esses dias. E, no mais, é isso. Um bom evento a todos. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras, Gabriel Portela. E convidamos agora o diretor executivo da Funarte, Leonardo Lessa, representando a presidenta Maria Marighella. Oi, gente. Boa noite. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, ondulados, tenho uma barba preta com alguns cabelos brancos. Estou usando uma calça marrom, uma camisa
com estampa florida, um sapato bege e uma meia rosa. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui representando a presidenta da Funarte, Maria Marighella, que está numa missão internacional e não pôde estar aqui, mas mandou as saudações. E eu acho que é uma oportunidade também de celebrar a continuidade, né? A continuidade dos processos, dos projetos e do pensamento. Depois de um ciclo que a gente vivenciou, né, em que o pensamento sobre cultura estava tão deturpado, não dá para dizer que não existia um pensamento, mas existia um pensamento muito enviesado sobre a nossa perspectiva. É muito importante a gente reforçar também do nosso papel, né, de hoje atuando no governo federal, espaços nos territórios onde o pensamento é construído, reflexões são feitas, são atualizadas, né, considerando que os territórios são espaços em constantes transformações e precisam ser a base e a referência para a formulação das políticas públicas, né? Então, acho que é um ciclo mesmo que deve se retroalimentar. E para nós, que de algum modo temos essa tarefa de olhar o Brasil na sua diversidade, na sua complexidade, encontrar espaços como esse, né, que vão também tratar das especificidades, das peculiaridades de cada território em diálogo com o mundo, como é o caso desse seminário, é sempre uma alegria, né, nos fazermos representar e também um compromisso e uma responsabilidade. Queria saudar os meus colegas de palco, que, para além de hoje, né, estarem ocupando essas funções tão importantes, tão estratégicas, são também pensadores, lutadores e lutadoras da cultura, com quem eu já dividi várias histórias aqui, cada um, então também é afetivamente um privilégio estar dividindo esse palco, que é um lugar sagrado para a gente que é do teatro, com vocês. E também saudar os diversos colegas que estão aí na plateia, especialmente os curadores e curadoras, que realmente montaram uma programação incrível, os agentes culturais, agentes artísticos que estão acompanhando, que estão aqui na plateia. Desejar um ótimo trabalho, reforçar, né, a nossa convicção de que nas cidades onde a arte acontece, onde a arte se materializa, e são das cidades e que devem partir provocações para as nossas formulações e também sobre as nossas atribuições como ente federal e assim sucessivamente, estruturando essa pactuação federativa, que, sob a nossa perspectiva, é o único caminho para realmente efetivarmos uma política nacional das artes, que é a principal tarefa que nos foi dada pela ministra Margarete Menezes na condução da Funarte. Então, mais uma vez, obrigado e bom seminário para nós. Gratidão pelas palavras, Leonardo. E agora, representando a ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, ouviremos as palavras do presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini. Bom, gente, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho, uso um cavanhaque, estou usando um paletó e uma calça creme, sapato marrom e uma camisa preta. E estou falando aqui à esquerda do palco, né, para a gente se situar onde é que eu estou aqui no espaço, né. Primeiro, agradecer o convite, falar da honra de estar aqui também, né, a cada um daqui dos presentes aqui que está dividindo essa mesa, Eliane, Gabriel, Marcelo, Grazi, Bárbara, Leonardo Lessa, dizer também da alegria de poder estar em cumplicidade com vocês, né? São pessoas que, na verdade, vêm construindo, né, esse processo de resistência e de retomada das políticas culturais no Brasil. É uma alegria e um orgulho estar representando, e uma enorme responsabilidade, estar representando aqui a ministra da Cultura, Margarete Menezes, nesse momento, né, empenhada, né, liderando um esforço nacional aí de reconstrução do Ministério da Cultura, das políticas culturais no Brasil. Então, isso também é um motivo de orgulho e de honra para nós. Mas, ao mesmo tempo, também falar um pouco da história desse lugar e desse cultura e pensamento, né, que eu acho que é muito importante a gente recuperar aí, porque hoje a Prefeitura de Belo Horizonte está dando continuidade nisso, na verdade, significa também um compromisso com uma trajetória, né, das políticas culturais, um compromisso também com essa... E isso tem muita simbologia. Por exemplo, esse teatro aqui, ele abrigou
está aqui a Cláudia, Claudinho, Bernardo, o pessoal desse tempo aí vai lembrar, que em 2007 o primeiro Fórum Nacional dos Pontos de Cultura foi aqui, né? Então, na Teia de 2007, aqui de Belo Horizonte. Então, o Gilberto Gil deu uma canja aqui nesse palco, abriu o fórum, né? Então, foi um momento muito importante naquele momento de reconstrução. E em 2019, quando o Juca traz o seminário, né, faz aquele que era dedicado à cultura e democracia, né, que tem a ver com essa construção aqui, foi muito importante também, nós também estávamos aqui, e foi muito importante porque, naquele momento, foi o primeiro momento que o setor cultural, inclusive a nível nacional, após a destruição do Ministério, a extinção das políticas culturais, né, foi um momento de recobrar o fôlego, né? Foi um momento onde as pessoas se encontraram, onde estiveram aqui. Então, olha como é que esse espaço, olha como é que essa cidade ofereceu e oferece, né, uma contribuição tão importante para pensar as políticas culturais do Brasil. Para não falar hoje, né, o trabalho que a Eliane e Gabriel fazem, tem a presidência do Fórum, né, de Secretários de Cultura das cidades, das capitais e municípios associados. Então, é uma coisa de enorme importância também. Quer dizer, Belo Horizonte tem aí hoje um protagonismo também no cenário nacional, né, na defesa das pautas da cultura, na mobilização de gestores em todo o país, pelas políticas, né? Estamos aí com os recursos, nunca antes tanto recurso para a cultura no Brasil, com a Lei Paulo Gustavo, com a Política Nacional Aldir Blanc, só que a responsabilidade das cidades e dos gestores locais é enorme, né? E que, portanto, esse trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Cultura aqui de Belo Horizonte, também a nível nacional, isso que é importante dizer, né? A contribuição que Belo Horizonte dá e continua dando para as políticas culturais no Brasil. Eu acho que esse seminário ele expressa isso, mas toda essa contribuição que vem se dando também ao longo desses últimos anos, em particular nesse último ano, muito importante, né? Com essa presença e essa presidência da cidade no fórum, né? E quero colocar aí, já caminhando para finalizar aqui, a Casa de Rui Barbosa à disposição, a Fundação Casa de Rui Barbosa à disposição dessa construção. Também uma casa que foi aviltada, uma casa que foi combatida, porque justamente ali é um espaço de produção do pensamento, da pesquisa, da reflexão, e por isso mesmo é o primeiro lugar onde a arquitetura da destruição tenta atuar, né? Então, a gente está nesse momento de retomada, de reconstrução, de reinvenção também, porque buscar que a casa, né, tenha um olhar também para a cultura, e para o pensamento, e para a construção do conhecimento no campo da cultura, no sentido mais amplo, né? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo agora, que eu acho que tem tudo a ver com esse seminário, eu estou aqui e volto amanhã, porque nós estamos abrindo lá o seminário da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, que é um instrumento que a Casa, né, tinha, que foi criado em 2015, na gestão do ministro Juca, depois, obviamente, foi descontinuado, mas esse ano foi retomada por iniciativa da ministra Margarete Menezes, do secretário Márcio Tavares, e a gente está lá abrindo esse seminário para pensar o que essa cátedra pode ser para o próximo ano e para os próximos anos, né? Uma das coisas que a gente pensa é a criação de uma pós-graduação em gestão cultural, já vai começar a partir do próximo ano, então tem uma pós-graduação em gestão e políticas culturais, e queremos voltar a ter, já era uma proposta nossa, mas eu acho que estar aqui nesse seminário demonstra que nós estamos no caminho certo, que era a proposta de retomar o cultura e pensamento a nível nacional. Então, eu acho que a gente já sai daqui com esse compromisso, tá, Eliane e Gabriel, e a gente quer contar com vocês, quer contar, Grazi, com essa equipe que formulou, que pensou, que construiu esse projeto aqui durante esse período, para que a gente possa, no ano que vem, ter uma edição e ter um processo nacional para pensar um cultura e pensamento, que, como o Gabriel colocou, esse processo de reflexão, de diálogo, de construção do conhecimento sobre políticas públicas no campo da cultura, ele é tão ou mais importante do que a execução das políticas na ponta. Então, é preciso que esse processo seja regular, seja permanente e seja cada vez mais potencializado. Então, cultura e pensamento, vocês estão aqui lançando uma semente, na verdade, cuidaram, né, dessa semente, essa semente deu frutos e agora precisa florescer em todo o país para que a gente possa fazer cultura e pensamento a nível nacional também. Então, muito obrigado, contem com o Ministério da Cultura e com a Casa Rui Barbosa nesse processo. Obrigada pelas palavras, Alexandre. Eu percebi lá de trás que o Alexandre falou um pouquinho fora do microfone, e é algo que eu não fiz aqui, né? Eu vi que ele virou um pouquinho. É muito importante a gente falar um pouquinho fora do microfone para que as pessoas cegas
elas têm a percepção real de onde a gente está localizado, para além do som, né? Porque o som do microfone é referência da caixa de som. Quando você fala fora do microfone, você sabe onde eu estou localizada. Então, eu não sei se foi de caso pensado, mas eu percebi, assim, foi, né? Então, é isso. Boa lembrança, tá? Eu esqueci de fazer isso hoje. Bom, e para encerramento dos pronunciamentos, convido a secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras. Tem que baixar, né? Baixinho aqui, né? Boa noite, gente. Queria começar cumprimentando essa mesa maravilhosa que, organicamente, foi constituída de um jeito que todo mundo que está aqui tem um pedacinho dessa história. Então, maravilhoso. Assim, eu acho que eu sou a mais recente, eu sou a que chegou, vamos dizer assim, né, mais recente nesse processo, mas, de verdade, assim, à medida que eu fui vendo cada um falando da sua relação e da sua história com esse projeto, que é muito mais que um projeto, é um programa, é uma política pública. Então, fiquei muito feliz, né? E quero, óbvio, vou falar aqui de cada um de vocês, mas queria primeiro fazer essa observação, que eu fiquei muito feliz, como é que, naturalmente, nos reunimos. Queria primeiro cumprimentar a Babi, que está aqui representando, a Luciana Feres. A Luciana hoje está num momento que é muito importante, pessoal, o filho está se formando, então esse é o motivo dela não estar aqui com a gente, mas participou e motivou muito, mas ninguém melhor que Babi para estar aqui representando, porque tem uma relação direta com esse pensamento, com essa colaboração o tempo todo, como a gente falou. Então, obrigada, né, de estar aqui, de ter colaborado muito. Cumprimentar de maneira muito especial a Grazi Medrado. A gente, realmente, como o Gabriel falou, gente, assim, é difícil a gente falar dos bastidores, do que significa implementar um projeto desses com execução direta por uma organização, uma Secretaria de Cultura, administração direta, estabelecendo lá, como disse o Gabriel, 1000 processos burocráticos, de muitos desafios. Então, agradecer muito. É claro que não só pela capacidade de execução e pela resiliência e ter lá assegurado, mas também por todo o aporte de pensamento, de sustentação, exatamente com tudo que vocês falaram muito aqui, disso como uma política pública continuada e a importância da gente ter esses momentos de respiro, de reflexão, de olhar para dentro, olhar para fora, de estabelecer conexões, de estabelecer intercâmbios. Então, isso foi demonstrado prontamente quando eu cheguei à secretaria pela Grazi e equipe, e o resultado está aqui hoje. Então, meu muito obrigada, e volto a falar depois da equipe. Cumprimentar também, de maneira muito especial, Marcelo Bones, que, como vocês viram, está na Gênese, e está aqui vendo, né, e colaborando, e continua colaborando, porque é isso, né, esses processos eles têm a participação mesmo. E foi importante, Santini, ter destacado aqui o fórum de secretários, porque Marcelo também tem sido uma pessoa fundamental nesse trabalho com o fórum, no sentido da gente não só fortalecer cada vez mais o protagonismo dos municípios, mas de dar as mãos, de trabalharmos juntos. Foi assim em todos os momentos, né? Nesses 3 anos, eu tenho muitos relatos, e nesse 1 ano e meio que eu estou, sou como testemunha, né, também dessa colaboração. Então, meu muito obrigada, e que você leve o nosso agradecimento especial à prefeita Marília, um agradecimento também do prefeito Fuad, né, a ela, por ter tido esse olhar generoso e compreender também que, quando a gente está falando de Belo Horizonte, a gente está falando de região metropolitana, a gente está falando dessa relação também, claro, coletiva.
Cumprimentar também de maneira muito especial meu parceiro de toda hora, Gabriel Portela. Um ano e meio intenso, né, Gabriel? Mas assim, com muito ânimo, muita disposição, com muito compromisso, com muita dedicação. E tem sido sempre muito importante ter a presença do Gabriel para essa continuidade das políticas, a sustentação também disso, esse trabalho que é muito meta minha e dele, de deixar um lastro, de deixar estrutura, de deixar, no dia que a gente sair, um lugar muito melhor, né, e cada vez melhor sempre melhor do que o que a gente encontrou. Então, meu muito obrigada por tudo e também pela fala super importante aqui, exatamente desse momento de reflexão que a gente precisa ter. Léo, nosso parceiro também de muito tempo, e é muito importante, acho que assim, eu não canso de destacar a celeridade das parcerias com a Funarte, desde a chegada de vocês. Isso realmente assim, é impressionante. Em pouquíssimo tempo, a gente está absolutamente juntos, seja no pensamento, seja nas políticas para as artes, seja nas atividades de formação, seja na relação com o espaço aqui em Belo Horizonte. Então, agradecer muito a você e a presidenta por essa parceria mesmo, e por essa disposição de construir em tão pouco tempo. E, óbvio, a gente tem o luxo, né, de ter um diretor executivo que conhece essa cidade, que conhece as políticas, que conhece os atores. Então, é evidente que isso também propicia que a gente esteja ainda mais próximos, mas, se não tivesse o desejo, o compromisso, nada disso aconteceria. Então, meu muito obrigada. Representa muito você estar aqui com a gente hoje, né? Cumprimentar também, que eu já falei aqui, Santini. Brinquei com ele, que a gente tirou ele do olho do furacão. Ele está começando amanhã também um seminário extraordinário. E a felicidade, Santini, de ser você, né? O nosso agradecimento à ministra Margarete Menezes de ter tido essa sensibilidade de ter a representação, né, do Ministério da Cultura aqui também, e ser você a estar aqui, e porque a gente sabe que tem muitos desdobramentos que a gente vai discutir, vai fazer. A instituição, né, a Fundação Casa de Rui Barbosa sem dúvida nenhuma, um dos nossos faróis do ponto de vista das políticas públicas, dos avanços das políticas públicas, e das políticas culturais como um todo, não só públicas, porque eu acho que há um pensamento lá que influencia também de maneira muito grande a iniciativa privada, instituições como as que foram citadas, que Boni citou aqui, como a FEComércio e o sistema FEComércio, né? Então, o sistema S. Então, a gente sabe que há um pensamento que é um farol, uma reflexão, um processo de reflexão que é muito importante, que tem um acúmulo desse conhecimento, dessas reflexões, desses indicadores, dessas avaliações, dessas informações que são fundamentais e são patrimônio nacional. Então, meu muito obrigada de você estar aqui e pelas suas palavras generosas, pela sua disponibilidade também de atuar junto e atuar junto com as cidades, né, que é o grande foco do que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Eu queria ainda assim, cumprimentar também, de maneira especial, os curadores que estão aqui, as equipes, né, e as pessoas que participaram do processo de concepção do Cultura e Pensamento. Cumprimentar também, destacar algumas pessoas que estão aqui. Bernardo Mata Machado, historiador, né, já foi citado aqui por diversas vezes, porque uma colaboração inestimável para a gestão pública de cultura.
Cumprimentar Rafael Barros, diretor do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, uma alegria do IFAM, né? Uma alegria você estar aqui com a gente. Cumprimentar também duas representantes do COMUC que estão aqui, do Conselho Municipal de Política Cultural, a Maria Eduarda e a Cláudia Uara, agradecer, né, pela presença de vocês. Agradecer e cumprimentar todas as pessoas da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, por meio da Nilza Costa Silva, e chefe de gabinete da Secretaria, que também colaborou profundamente para que a gente pudesse chegar aqui hoje, mediando, ajudando, trazendo todas essas diretorias, como foram citadas, para esse trabalho. Então, meu muito obrigada, Nilza, por meio de você, agradeço a todas as equipes. A equipe aqui do Teatro Francisco Nunes, que está com uma programação intensa, direto, e reafirmando, né, a importância desse espaço para a cidade, espaço público, com uma ocupação pública, com uma visão pública de funcionamento. Então, meu muito obrigada também a essa equipe. Gestores que estão aqui, parceiros, amigos. Eu vou tomar a liberdade de ler, porque, para além da questão institucional, eu entendo que essa mesa ela tem um papel de trazer algumas reflexões mesmo, e até uma introdução de por que a gente chegou nesse lugar, com esse conceito, com esse conteúdo, com as pessoas que estão convidadas. Então, tomo a liberdade, vou fazer uma leitura, e é um pouco mais densa, mas eu acho que é importante, porque a gente chegou, quando a gente discutia muito sobre o conceito, uma das provocações que eu fiz foi que eu entendia que a gente tinha que discutir a cultura, a relação da cultura e a cidade, entendendo as cidades, né, o território, como o protagonista dessa relação mesmo, todos os desafios que já foram citados aqui, né, para as administrações municipais, e, ao mesmo tempo, era quase uma evolução, vamos dizer assim, natural também dos temas que já foram abordados, né, que foram extremamente relevantes e tiveram um papel fundamental em períodos muito difíceis, inclusive, como foi o Cultura e Democracia, né, que trazia uma discussão absolutamente fundamental naquele momento, de como falar em democracia sem cultura, ou como é que a cultura poderia garantir, né, esse processo da democracia. E hoje, a gente, a partir dessas outras discussões e desse acúmulo, a gente pode, talvez, chegar numa discussão mesmo mais dessa realidade do território. Então, a cultura ela é um fenômeno local e o resultado de gerações de interações humanas com o ambiente, com a terra e com seus habitantes. Ao fazer a gestão do território, as cidades desempenham um papel central na cultura do país, na construção da identidade brasileira, sendo espaços vitais para a criação, difusão, preservação e interação cultural. É também nas cidades que as políticas públicas se entrelaçam em uma grande rede: urbanismo, cultura, educação, saúde, esportes, meio ambiente, turismo e desenvolvimento social e econômico, só para citar alguns desses temas e dessas ações que ficam aí, né, circulares dentro desse processo dos municípios e das administrações municipais. A cultura, nesse contexto, é protagonista em processos de desenvolvimento econômico, inclusão social, identidade cultural e redução de desigualdades, contribuindo para o direito à cidade. A cultura vai além do aspecto estético, desempenhando papel fundamental no desenvolvimento urbano. Nas cidades, ela não apenas se manifesta, mas também molda a identidade coletiva, sendo essencial para o tecido social e econômico. A cidadania e a democracia cultural estão intrinsecamente ligadas à participação ativa dos diversos segmentos artísticos e culturais, promovendo o diálogo democrático entre o poder público e a sociedade civil. As políticas culturais, como aqui já foi falado,
são essenciais para o desenvolvimento da cultura e devem ser sistêmicas, perenes e contínuas, considerando dimensões como desenvolvimento, sustentabilidade e direito à cidade. Nós temos trabalhado com uma tríade: oportunidades, participação e acesso. E consideramos essa tríade fundamental, enriquecendo a sociedade, promovendo inclusão e desenvolvimento social. A geração de oportunidades, ao investir no setor criativo, impulsiona a economia cultural e permite o florescimento de talentos. A participação democrática na vida cultural da cidade é crucial, garantindo o direito à criação, à produção, à formação, à difusão e à memória cultural. A ampliação do acesso cultural, por sua vez, é fator essencial para democratizar a cultura e fortalecer os laços sociais. Em Belo Horizonte, a Secretaria e a Fundação Municipal de Cultura buscam fortalecer a cultura na cidade com uma política cultural estruturada e continuada. E essa foi uma das minhas maiores alegrias, Santini, quando eu cheguei e vi como é que isso estava já introjetado dentro da equipe, com trabalho. Quer dizer, isso dá muito conforto quando a gente vê que tem coerência, que tem pensamento, que tem compromisso, que tem recurso, que tem processo, que tem base institucional, né? Então, assim, eu fico muito feliz, óbvio que sempre há muito a ser feito, mas eu fico realmente muito feliz, assim, e orgulhosa de poder fazer parte disso. Reconhecendo a importância da cultura para as cidades, a Prefeitura realiza, então, o Seminário Internacional Cultura em Pensamento de 2023, destacando a cidade como elemento central nas discussões sobre urbanidade, economia da cultura, economia criativa, patrimônio cultural e juventudes, e estratégica para o desenvolvimento sustentável. As juventudes são protagonistas na transformação do espaço urbano, utilizando a expressão cultural como canal para compreender suas perspectivas. A cultura desempenha papel estratégico no desenvolvimento econômico urbano, gerando emprego, impulsionando a inovação e contribuindo para o crescimento econômico sustentável. O patrimônio cultural vivo, a memória coletiva e o direito à cidade são elementos essenciais, conectando gerações passadas, presentes e construindo bases sólidas para o futuro. A cultura integrada às políticas urbanas torna-se um catalisador para a inovação social, transformando visualmente o ambiente urbano e promovendo a participação efetiva. Reunindo grandes pensadores sobre as cidades e suas relações com a cultura, o seminário avança em reflexões, experiências, processos e inovações que vão repercutir em Belo Horizonte, mas também em territórios diversos. Avança ainda com uma publicação, porque é importante que a gente tenha memória, a gente tenha esse tipo de conteúdo para poder, né, disseminar ainda mais, que diz muito das experiências locais, mas dialoga com o mundo nesse grande desafio de uma humanidade cada vez mais urbana e complexa. Nosso agradecimento sincero aos curadores que pensaram a cidade e suas relações e aportaram reflexões, provocações, debates e interseções fundamentais para chegarmos aqui hoje. Nosso agradecimento especial à equipe da Diretoria de Desenvolvimento e Articulação Institucional da Secretaria, e aí eu vou citar também Grazi Medrado, Richelle, Arminda, Camila e Vinícius, que acolheram imediatamente a ideia de discutirmos as culturas e as cidades e que, como já foi dito, enorme compromisso, fazem essa entrega linda a Belo Horizonte. Por meio de vocês, agradecemos a todas as áreas da Secretaria e da Fundação. Grazi já citou um pouco, mas tem uma infinidade de áreas meio, comunicação, outras áreas finalísticas, todo mundo aportando e todo mundo junto para a gente poder executar.
Nosso agradecimento também ao governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, por essa parceria nesse convênio, que é fruto de uma emenda da então deputada Marília Campos. Nosso agradecimento também à presença qualificada do Ministério da Cultura nesse momento de pensamento e ação na cultura, porque a gente está aqui discutindo de pensamento, mas nós também estamos juntos nesse grande desafio da ação no país, porque isso também precisamos de respostas urgentes junto com a reflexão. Por fim, meu agradecimento ao prefeito Fuad Numan, que tem nos apoiado e incentivado a cultura como papel estratégico para o desenvolvimento da cidade. A cultura é transversal, permeando todas as camadas da sociedade e todos os setores da cidade. E é nas cidades que ela ganha vida, nasce e renasce constantemente, transfigurando-se para atender às aspirações e inspirações de seus habitantes. Investir na cultura é, portanto, investir na essência e no potencial transformador das cidades. Promover um ambiente culturalmente rico em uma cidade não é apenas enriquecer a vida dos cidadãos, mas é também investir em sua resiliência, capacidade de adaptação e vitalidade. Muito obrigada e parabéns mais uma vez aos realizadores e pensadores desse grande momento do nosso Cultura e Pensamento. Obrigada, gente. Muito bem, agradecemos as palavras, né, da secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras. Agradecemos as falas de todos vocês, todas, e convido vocês a ocuparem seus lugares na plateia para a gente apresentar os nossos curadores e o lançamento da revista também. Gratidão pelas falas. É isso, né, gente? Como foi dito aqui, é importantíssimo a gente parar um pouquinho para refletir, discutir, conversar sobre o assunto, porque já viu, né, na cultura, senão a gente só vai fazendo. Tem tantas pessoas aí pesquisando, criando projetos, criando movimentos. É importante a gente parar para ouvir essas pessoas, o que elas têm a dizer, o que elas têm pesquisado, para a gente ver se a gente está fazendo certo, se está errado, se a gente continua, né, para traçar novas rotas. Então, é isso. A edição 2023. Vou tirar aqui. Do Seminário Internacional Cultura e Pensamento, tem como elemento focal o debate sobre cultura e cidade no ambiente urbano e como nós influenciamos e somos influenciados por ele, considerando os eixos urbanidade, patrimônio, economia e juventudes, como foi dito aqui, né? Para isso, a Secretaria Municipal de Cultura convidou um grupo de pessoas com pesquisas, experiências vividas sobre esses assuntos que são os nossos temas. São pessoas que hoje fazem parte da equipe da Secretaria Municipal de Cultura, da Fundação Municipal de Cultura, e profissionais pesquisadores, fazedores de cultura, aqui em Belo Horizonte e também em outras cidades. E agradecemos muito por vocês terem aceito esse desafio, né? Então, agora nós vamos apresentar quem são os curadores e curadoras do Seminário Internacional Cultura, Pensamento e Cidade, Territórios em Transformação. Representando o poder público, convido Frederico Diniz. Frederico Diniz, mestre em Ordenamento do Território e Urbanismo pela Universidade de Lisboa. É graduado em Turismo pela PUC Minas, possui especializações em Gestão Pública e em Produção e Crítica Cultural. Como pesquisador, Frederico participou da elaboração de planos de manejo e obras editoriais sobre distintas unidades de conservação do país, assim como da edição de mais de 20 publicações nas áreas de patrimônio cultural, arquitetura, turismo e meio ambiente, incluindo os livros Parques e Reservas, Patrimônio nas Minas Gerais e Paisagens Construídas, Capitais e Cidades Brasileiras. É gestor cultural e analista de políticas públicas da Fundação Municipal de Cultura e trabalha desde 2020 na gerência da Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Bem-vindo. Convido também o Frederico Maciel, conhecido como Negro F.
Negro F é cria do Alto Veracruz, Zona Leste, de onde eu também venho. É, Zona Leste aqui de Belo Horizonte. É um multiartista do hip-hop e da cultura urbana, conhecido por usar cores e movimentos como ferramenta de transformação. Pode quebrar? Bem-vindo, querido. Amém. Então, gente, deixa eu ver aqui onde que eu parei. Pois é, eu falei que é da cultura hip-hop, vem da cultura urbana, conhecido por usar cores e movimentos como ferramenta de transformação, engajamento social e impacto social nas periferias. Mestrando pelo programa de pós-graduação, Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. E atualmente é presidente nacional da Rede Nação Hip Hop Brasil e gerente de ações colegiadas e participação social na Secretaria Municipal de Cultura. Bem-vindo, mais palmas. Karime Cajazeiro, acho que ela não está presente, mas, de toda forma, eu vou apresentá-la. É graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas e mestra em Ciências Sociais pela mesma instituição, na linha de pesquisa Cultura, Identidades e Modos de Vida. Como servidora pública, atuou como diretora de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura. Atualmente, Karime está assessora da Subsecretaria de Coordenação Institucional da Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Receba o nosso carinho, Karime. Convidamos agora a curadora Maria Clara Maia. Doutoranda e mestra em Ciência Política pela UFMG e graduada em Gestão Pública pela mesma instituição. Maria Clara é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, NEPEM, e do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, CERBRAS. Atua como gestora e pesquisadora cultural com ênfase na participação social e na elaboração de políticas e programas culturais. É conselheira titular do Conselho Municipal de Política e Cultura de Belo Horizonte, foi conselheira titular do Conselho Municipal da Mulher e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Atualmente é diretora de Políticas Culturais e Participação Social na Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Bem-vinda, mais palmas. E agora, representando a sociedade civil, convido o nosso curador, Fernando Maculan. Fernando Maculan é arquiteto, graduado pela Escola de Arquitetura da UFMG, idealizador do coletivo Levante e sócio fundador da MAC Arquitetos. Foi integrante do Laboratório Piracema de Design e trabalhou no escritório Hayano Gumi, em Tóquio, e Kofu. Foi expositor e palestrante no London Festival Architecture e convidado brasileiro para o programa Design Connections, do British Council, também em Londres. Em 2023, recebeu os prêmios do Instituto Tomiotaki Aksu Nobel de Arquitetura, com projeto do Centro Cultural lá da Favelinha, e Orchidary Building of the Year, com a Casa do Pomar do Cafezal, ambos com o coletivo Levante. Bem-vindo. Trouxe a caravana, né, a torcida. O Serrão está tudo aí? Muito bem. Convido agora Josemeire Alves Pereira. Nossa curadora é ex-moradora da Vila Estrela, aqui de Belo Horizonte, doutora e mestra em História pela Unicamp e licenciada em História pela UFMG. Pós-graduanda em Gestão e Conservação do Patrimônio Cultural e FMG Ouro Preto. Integra as equipes gestoras da Casa do Beco e do projeto Passados Presentes, Patrimônios e Memórias Afro-Indígenas em Minas Gerais, pela UFJF-CNPq.
Foi co-curadora das exposições em bem-vinda, Trajetórias Afro-Brasileiras em Belo Horizonte, com a Simone Moura, e Palácio da Liberdade, Leituras Negras, além do ciclo de debates e performances em Canda, Patrimônio Afrodiaspórico em Minas Gerais, ambos com Lisandra Mara Silva. Josemeire integra ainda o grupo de pesquisa Africanidades BH, EAD-UFMG, a coordenação do GT Emancipação e Pós-Abolição e a Rede Nacional de Historiadores Negros. Mais palmas. Bem-vinda. E agora, a nossa curadora, Carla Danitza. Ela é gestora e programadora cultural com formação em gestão para organizações da sociedade civil pela Faculdade de Políticas Públicas UENG, especialização em design para sustentabilidade pelo Gaia Education. E atualmente estuda Stakeholders ESG pela FIA Business School. Realizou exposições, fóruns e festivais como Fórum Internacional de Dança, Festival de Arte Negra, Finitim Foruso, Bienal de Arte Digital, Apps for Good de Lisboa. E foi curadora para o X-Tech Conference 2020, coordenadora de programação cultural da MM Gerdau, idealizou a iniciativa Enegrecer a Gestão Cultural e é integrante do Grupo Africanidades BH, onde desenvolve pesquisas relacionadas às cartografias da negritude na cidade de Belo Horizonte. Foi gerente executiva para a Educafro Brasil. É fundadora da Ponte Agência de Cultura, consultoria para curadoria de eventos e projetos culturais inclusivos. Atualmente integra a equipe de produção e assessoria técnica do Lab Cultural do BDMG. Bem-vinda mais uma vez. Convido agora o Monge MC. Monge iniciou sua trajetória no hip-hop no ano de 2000, através do grafite, aqui em Belo Horizonte. Participou dos grupos Saga Contínua e A Corte. Integrou a Conspiração Subterrânea Crew e JF Crew. Lançou 2 EPs, Caminho de Zion, volume 1 e 2 para 1. É um dos fundadores do coletivo Família de Rua e do Duelo de MCs. Criador do canal de YouTube Griot Urbano e da Batalha Griot. Atua desde 2011. Bem-vindo. Desde 2011, o Monge atua como MC, produtor e curador do festival Palco Hip Hop, que é um sucesso. Mais palmas, bem-vindo. Bom, a criação do seminário e da revista foram processos coletivos, frutos de vivências, reflexões, experiências de cada um dos colaboradores. E chegou o momento da gente compartilhar com vocês esses pensamentos. Para o lançamento da revista e para nos contar um pouco sobre a concepção do seminário deste ano, convido a curadora Josemeire Alves Pereira e o curador Negro F. Boa noite, gente. Enquanto o Fred já pegou o microfone, né, Fred? Só que aproveitando, então, para dizer que eu sou uma mulher negra, de pele mais clara, estou usando tranças, cabelos um pouco grisalhos, que não dá para ver muito, mas estou usando também um vestido amarelo e um chale vermelho, e estou usando sandálias escuras, né? Eu falo também aqui à esquerda do palco, né? Bom, você quer se apresentar já? Posso me apresentar? Sou um homem negro, estou aqui ao lado direito, né, da Josi. Estou com um chapéu branco, estilo Panamá, uma blusa branca também com grafismos africanos, uma calça branca, um tênis branco, e estamos aí para somar. Muito
bem. Eu pretendo não me estender tanto, porque eu acho que tem uma parte mais legal, assim, que é o Fred quem vai fazer, que é apresentar a revista, né, para nós. Mas eu queria dizer um pouco, né, desse nosso trabalho. Vocês estão percebendo aqui que é uma equipe curatorial diversa, né? Alguns de nós nos encontramos em alguns momentos, outros não. Então, foi uma missão, é um trabalho, mas também uma missão que a gente, apesar das circunstâncias todas, né, dos desafios todos, a gente assumiu assim de uma maneira muito assim, com muita é muito gratificante, né, participar da experiência que nós participamos juntos, né, de formas de pensar diversas, de experiências diversas, perspectivas diversas, em diálogos muito profícuos, né, e muito respeitosos, né? Maria Clara chegou depois também, somou bastante com o processo. E o resultado um pouco dessa nossa experiência, né? Eu vou pedir licença para vocês para ler, por conta do tempo também, porque fica mais conciso, né? Nesse tempo em que a gente vive, né, de importantes inflexões políticas, epistêmicas, diante de muitos conflitos, né, sociais, políticos, enfim, mas diante dessas possibilidades, né, de inflexões epistêmicas e políticas que revelam uma urgência da gente assumir de modo mais incisivo compromissos com a transformação do mundo na direção de superação de igualdades, do reconhecimento da humanidade negada a tantos e tantas de nós nesse país e nas cidades mundo afora, né? Nós estamos aqui numa experiência internacional de troca, né? Da necessidade de garantir efetivamente direitos, né? A curadoria desta edição, né, do Seminário Internacional Cultura e Pensamento, Cidades, Territórios em Transformação, acolheu o ponto de partida que a secretária Eliane trouxe aqui muito bem, né, que era a discussão sobre o papel central da cidade na cultura, e se propôs a pensar a cidade, ela própria, né, como um território em transformação. Embora isso pareça uma obviedade, foi importante nós partirmos daí, né? É um território em transformação constante e também um território, né, uma experiência, né, a experiência de cidade como propulsora ela própria de transformações em conexão com as esferas regionais, nacionais, esferas internacionais. Então, partindo dessas nossas diversidades todas e dessa perspectiva, nós organizamos, né, o seminário, conforme vocês devem ter tido oportunidade já de verificar aí na programação divulgada, em 4 eixos, cada qual desses eixos propondo trazer para o debate temas, experiências, perspectivas, projetos que se interconectam, né? Então, muito embora o eixo patrimônio, por exemplo, tenha propósitos específicos, a gente observa que o nosso trabalho, né, fluiu muito naturalmente, que a gente acaba conversando com a urbanidade, com a economia da cultura, né, com as juventudes, e isso foi muito orgânico, né, essa experiência que eu estou dizendo, assim, de confluências, né, muito importantes a partir dessas diversidades, nos levou a naturalmente produzir algo assim. Eu vou falar um pouquinho, então, do que cada eixo se propõe a tratar, né, para lembrar aqui. O eixo urbanidade, ele parte de um enunciado, né, que é a cidade remixada, espaço de conflito, sonho e poesia. Ele parte desse enunciado para trazer à cena iniciativas diversas do Brasil e de países vizinhos, que inspiram profundamente a gente a reimaginar os espaços urbanos, os seus rearranjos sociais, a despeito das adversidades todas, né, que historicamente marcam a constituição das cidades sul-americanas, né, e de outras regiões do sul global. O eixo patrimônio cultural, as discussões desse eixo nos convidam a conhecer, a indagar sobre o patrimônio, a partir de lugares não estabelecidos ou muito pouco estabelecidos, né? Então, quem tiver a oportunidade de participar da mesa de amanhã do patrimônio vai perceber que a gente propõe que esse debate sobre patrimônio seja realizado a partir das perspectivas negras e afro-indígenas, das diversidades de modo geral, né? Mas com a tônica nessas experiências dessas populações que têm patrimônios, né, tem uma presença muito viva nas cidades,
não só nas cidades brasileiras, né, mas nas cidades sul-americanas, africanas, especialmente nas cidades de experiência colonial, mas não apenas, no mundo todo, mas que, via de regra, não têm representadas essas suas experiências nas políticas de patrimônio, nas práticas de patrimônio. Então, nós entendemos que era urgente colocar para o debate sobre patrimônio essas perspectivas, né? E pensar, a partir disso, os desafios de gerir, de preservar o patrimônio, de pensar experiências educacionais a partir disso, né? Na economia da cultura, os curadores propuseram, as curadoras, né, as duas curadoras, desculpe, gente, a Carla e a Maria Clara, propuseram, a partir dos verbos, né, desses disparadores de pensamento, trabalhar, batalhar, regular e compreender, propuseram compreender a cultura a partir das principais dimensões da cultura, né, que é a econômica, a simbólica e a cidadã. No eixo juventude, educar, trabalhar, ocupar e criar são os orientadores das reflexões a que convida a programação proposta no eixo. Aqui se busca trazer para o centro da reflexão as possibilidades de descentralização de oportunidades impulsionadas pelas juventudes, a partir dos seus movimentos culturais, políticos, sociais na cidade. Então, para cada um desses eixos, nós contamos com a generosa participação de pessoas convidadas, né? Pessoas de outros países, pessoas com atuação em diversas regiões do Brasil e pessoas com atuação aqui na dimensão local, né, na cidade, com um perfil muito diverso. E a gente já aproveita para agradecer, né, profundamente o acolhimento, né, que cada uma dessas pessoas, né, assim, tão rapidamente nos deram, né, diante do convite, da proposta de ajudar a gente a construir as reflexões tão importantes, né, para esse seminário, como foi proposto. São ativistas de causas sociais importantes, intelectuais, gestores e gestoras públicas, artistas, né, dentre outros. Para nós foi ainda imperativo que esses convidados, essas convidadas, a escolha dessas pessoas, para além de toda a excelência, né, do trabalho, da atuação dessas pessoas, que tivéssemos aqui nesse seminário, eu acho que vocês vão poder ver isso, uma referência a partir de igualdade de gênero, né, e de étnico-racial, porque isso faz muito sentido a partir da proposta curatorial que nós desenvolvemos. Então, sem mais me prolongar, a gente espera que sejam dias de profundas e fecundas trocas que nós tenhamos aqui, né, amanhã e depois, e a gente agradece a presença de cada uma e de cada um de vocês nessa experiência. Obrigado. Estou ouvindo o Josi falar aqui, estou lembrando aqui dos filmes, né? Na minha cabeça, acho que desde... Senta aí. Que a gente começou nas várias reuniões, nas incansáveis reuniões sobre o seminário e das várias, sei lá, tardes, manhãs e algumas noites. Eu, particularmente, fui lá no Maculã comer pão de queijo. Não posso deixar de falar isso, né? A gente foi lá comer pão de queijo, conversamos e tal. Mas as várias vezes que a gente não só encontrou virtualmente, mas a gente encontrou presencialmente todo mundo para pensar e para falar, né? Eu esqueci minha colinha embaixo. Você pega meu celular aí, Grazi, por favor? Eu botando a Grazi para trabalhar, né? Na hora que ela ia ficar só assistindo. Daí, nessa sacola aí, ó. Nessa sacola aí. Isso, essa sacola mesmo. E tal. É só porque eu fiz uma colinha, eu vou pegar minha colinha ali. Tá numa bolsa aí. Eu avacalhando o evento, né? Tá tudo formalzão, né, bonitão. Aí vem eu avacalhar o negócio. Obrigado. Não, tem um mundo de trem aqui. O pessoal está em casa. Eu peguei uma bolsa, estou com ela na mão. Quem está em casa aí, por favor, venha um dos 3 dias, ou venha os 3 dias. Vai ser maravilhoso. Quem não puder, assista de casa. Manda para o papai, para a mamãe, para a tia, para o tio, para os irmãos. Vamos lá. Me incumbiram dessa missão de falar um pouco dessa revista, né? Eu, enquanto designer, não só designer de rua, mas
design e informação. Eu olhei para todo esse projeto, além do projeto gráfico, acho que ele respira muito e ele pulsa muito o que essa cidade tem pensado, né? Não só pelo seu desenho que usa o território como base, mas toda a sua cor, seu movimento, a sua construção, né? Vou pedir uma salva de palmas para o designer que conseguiu traduzir esse trabalho. Qual que é o nome do designer? Matheus Lustosa e Pia. Registrar aqui para deixar um trabalho maravilhoso que conseguiu traduzir todo esse acabouço que a gente ficou conversando, né? E apesar de algumas pessoas de ter visto um pouco do spoiler, mas estamos aqui na primeira mão. Os curadores não conseguem ver aqui da tela. Tem uma tela ao centro aqui para quem está de casa, então por isso que eles vão ficar aqui assistindo. E vamos lá. Eu vou primeiro, né, dizer desse grande trabalho e que é esse trabalho, como eu já disse, que traz esse conteúdo de todas as pessoas que estão colaborando, participando e, de alguma forma, também estão discutindo essa cidade, mas deixa esse registro para a cidade, principalmente nesse momento, né, que a gente vive um momento que ele é de retomada da ocupação urbana da cidade, mas da ocupação social, cultural, como todo mundo já falou aqui, mas que ele também deixa esse registro e que vale a pena a gente revisitá-lo, não só durante o seminário, mas durante todo esse nosso percurso, para a gente poder cada vez mais pensar que territórios em transformação são esses que a nossa cidade e que o mundo hoje está vivenciando. E aí, né, já começa já ela ali com um pouco da ficha técnica, mas toda essa produção, né? E aí eu não vou me ater aos textos aqui, para também vale a pena depois vocês consultarem, mas já nas suas primeiras páginas tem um pouco desse conceito, já tem um sumário extenso, né, onde você vai ter ali um pouco da voz ali escrita, né, de todo mundo que participou, de cada eixo, né, da urbanidade, cultura, patrimônio, economia da cultura e juventudes. Então, e tem coisas maravilhosas, acredito aí, pela magnitude das pessoas. E, além desses textos, faço votos que todo mundo venha ver as pessoas falando, contando as suas histórias, mas também apresentando todo esse conteúdo aqui vivo, né? Já na sequência, e aí tem esse processo da colaboração, né, que é super importante a gente dizer, né, e a partir desses que foram as palavras que foram permeando todas as discussões, né, o ir e vir, viver, sonhar, participar, conhecer, indagar, preservar, gerir, celebrar, trabalhar, batalhar, regular, compreender, educar, trabalhar, ocupar e criar, que todo esse pensamento foi, de alguma forma, permeando todo o conteúdo que está na revista, mas todo esse processo, como já foi dito. Então, a gente tem aqui um pouco da biografia de todo mundo que se inscreveu e mandou material, né, essas pessoas lindas e maravilhosas, que contribuíram com a nossa revista, e trouxeram um pouco desse seu conteúdo, mas também do seu pensamento para esse material, né, maravilhoso. E aí, seguindo, né, aí cada eixo tem a sua também, um pouco do seu histórico ali, do seu pensamento a partir do que os curadores também trouxeram, então vale a pena também ler esses conteúdos, de alguma forma ajudar nessa reflexão aqui a cada momento, a cada debate. Então, vocês podem ver que os grafismos têm essa coisa do urbano, da cidade, dessa coisa da escrita, do rabisco, mas que é essa construção que essa cidade está em movimento o tempo inteiro, né? Aí são algumas fotos e tal, tá tudo lindo, maravilhoso. E aí tem tudo isso, tem o mapa de Belo Horizonte, né? Muitas das vezes as pessoas às vezes não conhecem, vale a pena revisitar. E aí tem os mapas dos equipamentos, dos espaços, que é bem bonito também, né? O próprio patrimônio, né? Que é esse patrimônio, como eu já disse, do próprio conceito. Então todos os curadores trouxeram um pouco o seu olhar e que influenciaram também a pensar esse momento, esse seminário como um todo aí. E aí eu vou passando. Aí eu não vou deixar também aqui muito tempo para vocês lerem, porque vale a pena vocês visitarem. Vai estar na internet para vocês acessarem, mas também, em breve, a gente vai ter exemplares aí para a gente brincar de folhear. O próprio eixo da economia, né, como eu já disse, então tem aí as fotos e um pouco do conteúdo de cada pessoa que trouxeram. Aí, de novo, né, o de juventudes, né, que é essa contribuição aí dos grandes curadores aí do meu xará Frederico Diniz e do grande mestre Monge.
E aí também um pouco do conteúdo. Aqui também tem um registro dessa programação, isso também é super importante, né? Porque muitas das vezes a gente vai fazendo uma série de eventos e coisas, e aí às vezes esses conteúdos inspiram a gente a fazer outros eventos, a conversar com as pessoas, a continuar essas reflexões não só aqui na cidade, mas pelo país, né? E até pelo mundo, né? Como esse seminário internacional, né? Aqui já também um pouco também a biografia das pessoas que colaboraram, né, são os curadores, a própria secretária, a Grazi, e aí para também as pessoas conhecerem e deixar esse registro. Eu estou bonito naquela foto ali, obrigado. E aí a gente encerra aqui, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para toda essa equipe, pessoas que trabalharam. Joga uma luz aqui na plateia, aqui, ó, só para o pessoal filmar. Aí, obrigado. Aí. Bate palma, bate palma. Obrigado. Viva a cultura desse país, viva a cultura dessa cidade, viva o povo. Convidem, chamem as pessoas para vir aqui, para a gente refletir junto, para a gente pensar junto, para a gente dialogar e continuar fazendo essa cidade cada vez mais viva, mais pulsante, mas uma cidade de todas e todos e todes que querem contribuir e fazer parte. Viva Belo Horizonte, Sandrinha. É isso, muito obrigada. Se vocês quiserem ficar aqui para eu não terminar sozinha avulsa aqui no palco, que já está no final, nos finalmente já. Vocês fiquem aqui comigo, então, para não deixar eu aqui sobrando sozinha avulsa no palco para despedir, né, gente? Josemeire também, gratidão pelas palavras. E registrar aqui a presença da subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da SMASAC, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Darquilane Rodrigues Dias, que está com a gente. Cadê a Darquilane? Faz assim. Tá ali. Bem-vinda, gratidão, viu? Muito bem, é isso, né, gente? Viver na cidade, sonhar na cidade, participar da cidade, trabalhar na cidade, preservar na cidade. Outro dia, minha mãe, que mora em Divinópolis, falou assim, Sandrinha, como é que é esse negócio? O pessoal aí de BH só fica na rua? É isso? Esse povo fica... Eu falei, a gente fica na rua. E realmente... A gente toma posse dessa cidade com todas as forças, né? Queria só falar aqui um pouquinho da programação de amanhã. A gente começa cedo com o eixo Urbanidade, assistindo à conferência Urbanidades, aprendendo com ações comunitárias transformadoras que abordam as mudanças climáticas, a cultura local e a inclusão social nos processos de integração da educação, gênero, governança e planejamento, com a Xiombi Acevedo, da Colômbia. Não sei se ela está aí com a gente hoje. Não, né? Ela está aqui hoje? Tá. Tá não, né? Acho que não. É que estava nos casos dela vir aqui hoje, se desse tempo, né? Mas amanhã a gente vai encontrar com ela para a gente conversar sobre esse assunto. Ela que é da Colômbia. E amanhã, em seguida, logo após, nós teremos a mesa, o painel Cidade Remixada, Espaço de Conflito, Sonho e Poesia. E quem participa dessa conversa é o Zé Eduardo e Vilma Santos, do Acervo da Laje, da Bahia, Rafael Barros, diretor do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular IFAM, o Camilo Gan, que é da Pequena África, Genilson Zeferino, secretário municipal de Segurança e Prevenção de BH, e quem vai mediar esse eixo é o Zu Moreira, que é um jornalista aqui de Belo Horizonte, né, que apresenta o programa Rolê das Gerais, muita gente conhece. E à tarde, o nosso encontro é para pensarmos o patrimônio cultural. Esse é o eixo, com a participação virtual de Kessler Bien-Aimé, do Haiti, na conferência Tradição, Elementos Simbólicos e Paisagem Cultural, o campo do patrimônio cultural e a construção de memórias coletivas. E logo após a mesa Patrimônio Cultural, Memória Coletiva para quem? Com Joana Munduruku, da Federação do Povo Runicuim, do Estado do Acre, FEPAC, a Hebe Matos, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, Nila Barbosa, pode bater palmas, Nila Barbosa, do Patrimônio de Etnicidade, de BH. Macota Cássia Kidoyale, do Manzo Ngunzo Caiango, daqui de BH também. E a condução dessa roda é de Lisandra Mara Silva, do grupo Africanidades BH e Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, Urbel. É isso, finalizando
Agradecendo, então, a todas as pessoas que participaram, nossos convidados e convidadas, nossos intérpretes de Libras, nossas recepcionistas maravilhosas, cinegrafistas, fotógrafos, equipe da técnica de som aí, gratidão, pessoal da limpeza, pessoal da curadoria, as autoridades presentes e seus representantes, enfim, todos vocês que vieram também, você que está em casa aí acompanhando a gente, em casa, né? Às vezes nem está em casa, está online, né? Pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar em qualquer lugar acompanhando a gente. Muito obrigada por sua audiência, tá? E agora, para você que está acompanhando online, eu vou fazer um convite que vai ser só para quem está aqui. Sinto muito. Tem um coffee break agora, gente. Quem anima um coffee break? Vocês animam? Eu animo. Então, bora lá. Gratidão. Amanhã a gente se encontra aqui de manhã, hein? Cedinho. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã.